espero que vocês estejam bem. Nosso exercício de hoje é da FUVEST. E eu vou resolver ele de duas formas diferentes. Então, se você ainda não apertou pause e tentou resolver, aperta agora e pensa em outra forma, além daquela que você tinha pensado inicialmente. Se você já tinha apertado pause, no caso. Então, esse exercício fala que os centros de 4 esferas idênticas, 1, 2, 3 e 4, com distribuições uniformes de carga, formam um quadrado. Um feixe de elétrons penetra na região delimitada por esse quadrado pelo ponto equidistante dos centros das esferas 3 e 4, que são as de baixo aqui, com velocidade inicial v na direção perpendicular à reta que une os centros de 3 e 4, conforme representado na figura. É um jeito difícil de falar que está indo para cima, né? Olhando a figura e você vê que está indo para cima. Aí ele fala que a trajetória dos elétrons, então ali aquelas coisas que estão entrando, que tem velocidade para cima, são elétrons, lembrem disso. Ele quer que a trajetória seja retilínea, na mesma direção de v, então ele vai continuar indo para cima, e acelerados com velocidade crescente dentro da região plana delimitada pelo quadrado, se as esferas 1, 2, 3 e 4 estiverem, respectivamente, eletrizadas com cargas, e ele fala para a gente considerar que Q seja um número positivo. Então, quando eu estou falando de algo negativo, vai ser menos Q. Ok, então a gente tem elétrons subindo, a gente quer que eles vão cada vez mais rápido para cima ainda. Então, a gente pode pensar da forma, eu chamaria de intuitiva. A gente sabe que elétrons são negativos e a gente sabe que negativos são repelidos por negativos e que negativos são atraídos por positivos. Se a gente quer que ele acelere para cima, a gente precisa que as cargas de cima atraiam ele para cima e que as cargas de baixo repilam, não sei como fala, façam repulsão sobre eles ali embaixo. Então, as duas cargas de baixo têm que repelir ele para empurrar ele para cima e as duas cargas de cima têm que puxar ele para cima. Logo, as duas cargas de cima, que é a 1 e a 2, precisam ser positivas para atrair ele, e as cargas 3 e 4 precisam ser negativas para repelir ele. E elas precisam ter o mesmo valor, porque se um lado tiver uma carga maior do que a do outro lado, ele não continua em linha reta, né? Ele vai ser desviado para o lado da carga que tem maior carga. Que quanto maior for a carga, maior vai ser a força. Então, se a carga for maior para o lado esquerdo, ele vai ser desviado para o lado esquerdo. Se for maior para o lado direito, vai ser desviado para o lado direito. Não é essa a nossa intenção. Então, a gente precisa que tenha o mesmo valor de carga, porém, as duas primeiras positivas e as outras duas negativas. Com isso, a gente já sabe qual a resposta. Essa é a primeira maneira de resolver, é a maneira que 99% dos meus alunos preferem. Mas a gente tem um outro jeito de resolver, que é usando vetores e pensando em campo elétrico. Então, a gente pode pensar da seguinte maneira. Agora eu vou juntar os dois raciocínios e fazer do jeito formal aqui. Eu vou escrever. Então, como é que a gente teria que pensar? Para ser retilíneo e acelerado para cima, a gente teria que ter uma aceleração para cima. Para ter uma aceleração para cima, a nossa força resultante também é para cima. E a força resultante, nesse caso, basicamente é a força elétrica, né? Só que é a soma das 4 forças elétricas que a gente tem. E como a gente está falando em elétrons, eles têm carga negativa, a gente sabe que a força e o campo para cargas negativas vão ter sentidos opostos. Então, se a nossa força elétrica resultante é para cima, o nosso campo elétrico resultante é para baixo. E aí a gente teria que pensar no campo gerado por cada uma das cargas, de forma que a soma desses vetores dê um resultante para baixo. E aí lembrar que para cargas positivas o campo elétrico está saindo, e para cargas negativas o campo elétrico está entrando. Desse jeitinho que eu estou desenhando aqui em cima de mim. Agora permite diminuir, vocês conseguem ver. Então, a gente teria que basicamente testar todas as alternativas e ver qual delas daria. Vou começar pela primeira. Então, um ponto ali no meio. Vou fazer um X aqui ligando eles para ficar fácil da gente ver as direções. Na letra A, a gente teria o primeiro positivo, o segundo negativo, o terceiro negativo e o quarto positivo. Pelo nosso raciocínio inicial, a gente já sabe que essa não é a resposta. Mas vamos fazer pelo raciocínio dos campos elétricos. Assim a gente já treina campos elétricos, né, gente? Já fica divertido. Então, para carga 1, o campo estaria saindo aqui no meio, vai ser na diagonal ali apontando para o 4, esse seria o campo 1. O 2 estaria entrando, então estaria apontando para dentro da carga 2, ali no centro, pensando em um ponto no centro, tá? Para a carga 3 também é negativo, também estaria entrando, e aí reparem que tendo o mesmo valor e a mesma distância, o E2 e o E3 já estariam se cancelando. E o E4, que é da carga 4, ela é positiva, então ela estaria saindo.
ia estar justamente no sentido oposto do E1 e tendo exatamente o mesmo valor, porque é a mesma carga e a mesma distância, então o campo elétrico resultante nesse caso seria zero, que não é o que a gente quer que aconteça. A gente quer um resultante para baixo. Então já não poderia ser esse. A letra B já não daria certo por causa do desequilíbrio do valor das cargas, né? Então a gente não conseguiria fazer a nossa resultante dar só na vertical se a gente tiver uma diferença, esse desequilíbrio de distribuição de cargas. Então eu não vou nem testar, porque eu já sei que por simetria não funciona. E aí, para o terceiro, a gente vai testar aqui, a gente já sabe que é a resposta, né, gente? Então fiz até de rosa para ficar fofo. E aí, então, do 1 a gente tem a carga positiva saindo para cá, do 2 positiva também saindo para lá, do 3 vai estar entrando, então vai estar junto com o 2, eles vão estar se somando e não mais se cancelando igual acontecia na anterior. E na última vai ser negativo também, então vai estar juntando com o E1. E a resultante, a gente vai ter que pensar o seguinte, o E2 e o E3 estão se ajudando, então a gente tem um resultante grandão deles ali, puxando para baixo e para a esquerda. O E1 e o E4 também estão se ajudando, então a gente tem um grandão deles ali para a direita e para baixo. A parte que é para a direita com a parte que é para a esquerda, como são os mesmos valores e os mesmos ângulos, porque é um quadrado, vão se cancelar e aí vai sobrar só várias partes puxando para baixo, portanto a nossa resultante seria para baixo, que é exatamente o que a gente gostaria, por isso confirma a nossa hipótese inicial por lógica, que a resposta certa é a letra C. E aí eu pergunto para vocês, vocês concordam com 99% dos meus alunos presenciais que o primeiro jeito é muito mais fácil do que esse segundo jeito? Ou vocês gostariam mais de fazer desse segundo jeito, caso vocês estivessem fazendo essa prova para valer? Aguardo a opinião de vocês para confirmar essa minha estatística, nada específica, eu acabei de inventar esse número, mas é realmente o que acontece. Eu, sinceramente, não sei se eu vi alguém falando que prefere o do primeiro jeito para ser 99% e não 100%, mas vocês entenderam a ideia, né? Espero que vocês tenham gostado, aguardo o comentário de vocês, se tiverem dúvida também pode deixar nos comentários, deixem um joinha aí no vídeo, se inscrevam no canal e a gente se vê no próximo depois de amanhã. Tchau, tchau, gente. Até logo.